esse nome nós escolhemos cliente minúsculo porque vai ser o nome que vai ficar lá na URL. E não adianta colocar a barra aqui, essas coisas, porque vai dar problema. O correto é você colocar só o nome da função mesmo. Inclusive, quando você publica essa function lá no Azure, esse nome que você escolheu aqui é o nome que vai ficar lá numa lista de funções, né, que você vai ter, que você pode criar várias funções. E aí você publica o projeto, ele já fica lá tudo certinho. Vamos fazer um teste bem simples aqui, só com esse nome cliente, e aí fazendo esse código que vem nele por padrão, que é o scaffolding lá do Visual Studio. Ele monta esse código de exemplo. Ok? E agora vamos deixar isso mais ágil. Vamos criar agora já a conexão com o banco de dados MySQL e deixar as coisas um pouco mais ágeis aqui nesse vídeo para poder ficar um pouco mais curto. Então eu criei um exemplo aqui onde se chama MySQL Repository. Eu vou pegar esse exemplo, vou criar aqui para vocês. Deixa eu copiar ele aqui. É uma classe onde já existe os métodos principais. Talvez não existam todos que a gente vai apresentar nessa série de vídeos, mas pelo menos os principais estão aqui. E a gente vai chamar essa classe, vou criar aqui, class. O nome dela vai ser MySQL Repository. Certo. Beleza. Essa classe ela vai ser pública, porque ela vai ser acessada de uma outra classe lá que é a nossa function, porém ela vai ser estática, certo? E aí é interessante que ela vai aceitar qualquer coisa, assim, vai passar lá, pode ser um objeto, pode ser um usuário, pode ser um cliente, pode ser um trator, independente. Onde where T é igual a uma class. Então ele é uma class, ou seja, esse T que a gente vai passar aí é alguma coisa, é uma class dentro do sistema. E aí agora sim copiar aqui. No caso, que seria essa classe, pode ser de qualquer objeto, qualquer tabela no banco, correto? Exato, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque eu vou utilizar uma técnica muito interessante, que é conhecida principalmente por chave-valor, né? E também ela é bem semelhante ao NoScope, alguns bancos de dados como MongoDB, Cassandra, DocumentDB. Eu vou utilizar uma técnica bem interessante aqui, utilizando MySQL e trabalhando somente com JSON dentro do banco de dados. E aí vocês vão ver o quanto é interessante isso. E aí eu vou pegar aqui a referência. Legal. Aí tem os models. Os models a gente colocou aqui, mas ainda não existe nenhum model. Vou colocar depois. Beleza. Aí existem algumas dependências que não existem no projeto ainda, como a do MySQL. Então eu vou acrescentar primeiro essa MySQL Data MySQL Client. Vou comentar aqui algumas coisas para não ficar um problema. Vamos adicionar a primeira dependência, né?
Então eu vou vir aqui, eu vou utilizar a dependência utilizando pacotes NuGet, porque fica muito mais fácil de eu gerenciar uma DLL pelo gerenciador de pacotes aqui do NuGet. Se eu ficar trabalhando com DLL solta e tal, pode ser que eu perca alguma atualização dessa DLL ou alguma coisa que é interessante eu trabalhar por pacote, assim, né? Então é bem legal. E aqui eu vou pesquisando pelo nome, namespace dela, eu já consigo ter aqui o resultado, que já teve mais de 2 milhões de download, aí quase 3 milhões de download. Eu sei que essa é uma dependência que é da Oracle, que é a Oracle que está cuidando dessa dependência, então o autor é Oracle. Está na versão 6.10.5, então é bem legal eu estar utilizando essa versão aqui, que se tanta gente está usando assim é porque realmente é boa. Então é legal, são dados que você não tem, às vezes quando você usa uma DLL solta, a parte que você fez download em algum lugar, né? Geralmente as empresas elas disponibilizam nesses gerenciadores de pacote, fica muito melhor. Assim como existe o NPM também. Beleza. Peguei aqui a dependência, ela já aparece aqui no NuGet. Então eu posso voltar aqui no MySQL Repository e vai estar funcionando aqui a dependência. No caso aqui o models ainda não existe, posso estar criando agora esse model. Então, nessa pastinha Models, eu vou criar um model chamado cliente. Deixa eu ver aqui. Vou criar aqui tipo cliente. Legal. No caso também, para quem quiser essa parte do MySQL Data, né, você pode estar disponibilizando depois, né? Isso vai estar no GitHub. Tá. Eu vou fazer o commit e tudo mais. Vou pegar aqui, que é um string. E esse aqui é o ID. E ele vai ser com uma data annotation do MiltonSoft, que é o JSON property. Nessa JSON property eu vou ter property name. Nesse caso vai ser o ID. Então, quando eu estou utilizando o Visual Studio, se você já tem essa dependência baixada pelo NuGet e tudo mais, é legal que você dá um Ctrl ponto e já utiliza a importação que é automática. É bem interessante isso. E aí eu clico aqui com o direito e falo assim, ó, remover e classificar os usos. Nesse caso eu estou usando a versão em português. Pode ser que na versão em inglês esteja numa ordem diferente ali nos menus, porque vai estar ordenado com ordem alfabética da língua inglesa, né? Mas é basicamente isso, remover e classificar usos. Nesse caso aqui eu criei só o primeiro atributo. Então eu lembro que você havia sugerido de ter o nome da pessoa também, né? Sim. Colocar em português mesmo, né? Para a galera ficar mais bem habituada. JSON property. Eu geralmente, pessoal, nos meus códigos eu gosto de deixar tudo em inglês. Inclusive tem o Stefano tá vendo aqui do lado. Todos os atributos eu criei em inglês. Name, e-mail, cell phone, PIN, password. Porém, assim, tem uma galera que gosta de usar em português mesmo. Eu não tenho uma regra assim específica. Eu gosto nas minhas soluções de utilizar tudo em inglês. Mas como eu sei que eu estou fazendo isso aqui para a comunidade, o pessoal em geral, eu vou deixar em português mesmo, tá? Porque às vezes você que está assistindo aí pode ser que não, mas pode ser um completo iniciante. Então eu tento deixar as coisas um pouco mais fáceis, né? E às vezes esse iniciante ainda não se dá bem com o inglês, né? Então já está tendo a dificuldade ali do código. É claro que o código é em inglês já, porém a gente tenta facilitar um pouco. No caso assim, o nome a pessoa pode dar do jeito padrão dela, né? Vai ser diferente de todo mundo, né? No caso,
Tem gente que em vez do ID usa, por exemplo, CLI underline código, né? CLI Exatamente. underline código, né? Aí vai de Isso. pessoa para pessoa, né? Exatamente, é o gosto de cada um. Eu vou colocar aqui no property name. Interessante. Quando a gente trabalha com JSON, existe um style guide, né? Que é um guia de estilo, normas de estilo. Você usa geralmente minúsculo, tá? E aqui, por isso que existe o da class, porque o C Sharp, ele também tem. Eu estou utilizando aqui C Sharp, tá, pessoal? Então ele já tem um style guide também que começa com maiúsculo. Porém, o do JSON, ele começa com minúsculo. E por isso que a gente tem esse JSON property aqui com o atributo property name. Porque eu consigo definir um style guide diferente. Então eu vou colocar aqui property name, nome minúsculo. Beleza? E aí mais um aqui. Para quem não sabe, essa maneira mais fácil de digitar aqui, você digita prop, tab, ele já cria o atributo para você da class. E aí o outro atributo, qual que era? A gente pode CPF. colocar, isso, CPF, né? Vai ser string, vai ser do tipo string, CPF. Então, nesse caso, tudo maiúsculo, de acordo com o Style Guide. Se você está assistindo aí, consultou lá o Style Guide, vê que dá para melhorar, inclusive outros atributos, pode mandar uma sugestão. Ajudar lá com sugestão e tudo mais. Vamos lá. JSON property. Então aqui eu vou criar o property name. E esse cara aqui, ele é o CPF, tudo minúsculo, porque agora se trata de um JSON, né? Data, né? Do cadastro. Isso, aí que vamos utilizar datetime mesmo, ou vai ser datetime, beleza. Aí eu vou ter que dar um control ponto, utilizar system. Ou eu posso também utilizar como string, né? Eu particularmente eu gosto de usar como string, mas se quiser utilizar datetime também, beleza. Não tem problema. Aí vai ser o data do cadastro ou data de nascimento? Pode ser os dois, né? Ou só o de nascimento mesmo. Né? Data cadastro é legal ter, né? Sim. Se tratando de uma rede social, por exemplo, como a do Facebook, você é membro desde julho de 2009. O cara foi logo no começo lá, então julho de 2004, não sei. Dá pra ver o período, né, que ele se cadastrou. É interessante. Aí nesse caso aqui não se trata de uma rede social, mas dependendo do sistema é interessante ver quando o cara começou. Se a pessoa quiser dar bônus, né, se a empresa quiser dar bônus para os clientes mais antigos, né? Exato. A Netflix, eu acho que ela fez isso aí, né? JSON property, os beta users, aí data, cadastro, beleza. E aí tem mais uma data aqui, que é o data nascimento. JSON property name, e aí vai ser o data nascimento. Beleza. Daí no caso a gente vai estar usando também aquele enum, né? Que seria do status, né? Status, se o cadastro está ativo ou não, né? Isso. Vamos criar esse enum então. Vou criar aqui eu vou criar como classe, porque se eu não me engano não tem o tipo enum aqui nos itens. Eu vou criar como e-status. E agora eu edito aqui para public enum. Ele já muda a cor ali. Vou remover e classificar usos. E agora eu vou nos enuns. Basicamente eu tinha deixado ativo e inativo no meu exemplo aqui, era ativo e inativo. Então ativo, que é o número 1, e o inativo, que é o número 2.
Beleza. Então na Esse base ele de tem, dados. tem algum segredo por não ter usado o 0 em vez do 2? Pode ser essa aqui é a informação que ele vai salvar no banco de dados, entendeu? Ah, sim, perfeito. Aí, ao invés de na programação, para ficar melhor para o desenvolvedor saber do que se trata aquela informação, ele vai trabalhar com status.ativo. Porém, lá no banco de dados vai estar o número 1. Ah, tá perfeito. Eu vou deixar 1 e 0 que eu acho que fica bacana. Boa sugestão. Então aqui eu vou voltar. Beleza, então aqui vai ser status. Aqui eu já tenho. Vou fazer aqui. Using. Note que o que é de dentro do projeto eu coloco aqui dentro e o que é de fora eu coloco aqui fora. Por quê? Pode ser milissegundos, mas é mais rápido para ele identificar que está dentro do namespace dele aqui. Ó. Ah, perfeito. E aí é interessante trabalhar dessa forma. Status. Beleza. E aí tem o JSON property. Ok. Agora vamos para o MySQL Repository novamente.